Fala galera que curte São Bloco, galera que curte Papo de Ritmo. Estamos aqui começando mais um Papo de Ritmo. Eu sou o André Churros e hoje eu tenho a honra de receber aqui grande Serrinha Raiz, uma das referências da caixa no Brasil e no mundo. O Serrinha é um cara que trabalha com a percussão geral e mais ainda com a percussão brasileira das escolas de samba e aceitou aqui ter esse Papo de Ritmo com a gente. Serrinha, agradeço a você por ter disponibilizado um pouco desse tempo aqui para conversar com a gente. E a primeira coisa que eu já peço para você aqui é falar para a galera que curte um pouco da sua história até chegar aqui, até ter esse privilégio de ser reconhecido como uma autoridade. Que nada. Então, minha história, assim, nem eu às vezes tenho noção da minha história, tanto no mundo do samba como na minha vida no geral. Exemplo como Serrinha, a origem Serrinha, porque eu tenho um pouco da minha história. Cria da Estácio de Sá, que é a minha escola do coração, que é o berço do samba, a escola mais antiga. E também por ter parte da minha criação em Madureira, que minha avó era da velha guarda lá, então também tem minha criação numa escola também, num bairro tradicional como Madureira, e também na minha escola Estácio de Sá, onde que eu comecei, aprendi muito com Cissa, desde pequeno com a galera lá. E por aí vai, eu me identifiquei, quer dizer, eu toco um pouco de cada instrumento, mas na minha escola, que é oriundo das caixas, né, famosas, eu me apaixonei por esse instrumento, da qual meu irmão, que já é falecido, era a minha fonte de inspiração. Ele era um cara que tocava uma caixa arrumada, com swing, e eu me espelhava nele e outros mais, né, da Estácio naquela época. O próprio Cissa, sempre admirei a batida dele. E aí cresci nessa onda aí, tô aí por aí já conhecendo o mundo. Como que é para você vir fazendo esse trabalho? Qual foi o primeiro trabalho de notoriedade que você fez, que você viu assim, caramba, eu tenho uma coisa boa que eu posso usar na minha vida como profissional? Nesse momento, assim, foi fluindo natural essa parte, tipo, eu não tinha noção, fui curtindo samba, tocando, as pessoas admirando e conhecendo pessoas no meio do meio. E um belo dia, assim, eu nem tinha experiência da aula, assim, e isso foi uma troca, assim, que um amigo meu, até ele não é brasileiro, ele é alemão. Ele vinha há muitos anos, era diretor de bateria da Tijuca, por muitos anos, da Estácio. E aí nós nos falávamos pouco, né? E ele sempre olhando, coisa e tal. E um belo dia um grupo de europeus vieram ao Brasil e queriam fazer umas aulas, né? E aí ele indicou, mas nós não tínhamos, nem ele sabia se eu dava aula, e entrou em contato comigo e falou assim, tem uns amigos da Europa que querem fazer uma aula. Eu falei, pô, vamos lá. Vou dar do meu jeito, né? Que é diferente a didática de você dar aula para um europeu e o brasileiro, ainda mais na nossa área do samba. É outra história. Já tem uma grande barreira que é a língua, né? É isso. Isso também é uma coisa que nem eu me entendi e aconteceu. Eu mesmo me descobri de uma maneira assim. Aí, vamos lá, nessa aula era um grupo de poloneses, franceses, ingleses. Aí eu falei, cara, eu não falo nada, como é que vai ser isso? Ele, não, vou estar lá, eu também vou participar da aula. Nós nos conhecemos pouco, e aí fomos lá. Aí foi na quadra da Unido da Tijuca, né? Aí fizemos umas aulas lá, e muitos já eram músicos. E aí, em certo momento, gostaram da minha aula. Isso foi um dia só de aula, 3 horinhas de aula. E entraram em contato com o Cris Quad, esse alemão, fala português até melhor do que eu. Então, e aí ele falou, pô, Serrinha, vou fazer uma experiência com você de 15 dias, eu vou mandar essa proposta lá na Alemanha. E fora esses que fizeram a aula, gostaram da minha didática, mesmo não sabendo a língua, e gostaram da maneira que eu ensino, e foi muito importante. Aí fizemos a primeira experiência lá na Alemanha. Aí fiquei 15 dias lá, pô, foi um sucesso.
E aí também nos conhecemos mais assim, nós não sabia quem era esse brasileiro que estava lá na Alemanha. Aí rolou uma química entre nós dois, essa parceria, né? E aí ele organizou no próximo ano seguinte, né? Ele organizou, mandou para os amigos dele, que tem um grupo lá chamado Bloco X, que é os melhores da Europa, é como se fosse a seleção do samba, que é todos os melhores da Europa formaram esse Bloco X de vários países. Aí ele mandou para cada país um lance, aí vem um amigo meu, Serrinha, coisa e tal. E aí, aí fiquei 3 meses. Nesses 3 meses, quando eu fui conhecendo esses países, cada final, sempre, meu QG era na Alemanha, sempre foi. E aí também, cada país gostaram da minha aula. Aí já, não, ano que vem vamos tratar você aqui novamente, que eu não sei o que. Continuei nessa, aí no próximo ano seguinte mais países, assim, fui sucessivamente, aí já ficava temporada maior, quase mais lá fora do que aqui. Aí eu fui começando a aprender, eu me aprimorar dando aula. Que aí você começa a ver a diferença entre dar aula a um europeu, que eles são totalmente outra história, e nós aqui, né, mais da área do samba. E aí eu fui me aprimorando, aí quer dizer, aí já mudou. A maneira que eu dou aula para um músico, que também é uma troca. Eu vou no seu país, além de eu ensinar o nosso samba, a nossa cultura, eu vejo qual é a parte, assim, a música aqui que eu quero aprender o estilo de você, entendeu? Aí é uma troca e aí eu vou aprimorando, eu pergunto, não é só que eu chego, eu sou caro, também procuro o que vocês estão achando que está sendo difícil, que não está entendendo, que não está sendo legal. Eu procuro não só dar aula, mas eu pesquiso o que eles acham de defeito para eu mesmo consertar esse problema que eu possa ter, entendeu? E aí a coisa foi tomando uma dimensão, cara, que aí eu fico, caramba, sabe como é que é? Isso está sendo importante para mim, e as experiências que acontecem comigo aí, de pessoas que me admiram, que nem eu mesmo, tanto agora há pouco tempo, de outros casos que já teve comigo. Na Argentina tem uma escola de samba lá chamada Araberá, que é muito boa, tá? O nosso estilo de bateria da Estácio, assim, que eu implantei. Cara, e eles falam lá, cara, e eu vi de perto o carisma que eles têm por mim, que, cara, eu não sou nada, sou sempre um sambista aqui do Rio. E pessoas que choraram, que eu fiquei assustado, pessoas que vieram 12 horas de ônibus só para ter o prazer de me conhecer pessoalmente, porque me conhecia pela internet. Eu fiquei, que é isso, cara? O responsável Serrinha, você não tem noção o quanto as pessoas têm você aqui como cara, assim, de referência, do samba, de caixa, entendeu? Aí eu fico, não, cara, peraí, eu preciso eu mesmo me organizar quanto a isso. E por aí vai. Olha, Serrinha, isso é legal porque às vezes, como você está dizendo, as pessoas não te conhecem, mas te admiram, né? Então, pra gente que é do meio do samba, quando ouve falar assim, caramba, o Serrinha, já é essa referência. E mostrando ainda a nossa cultura para fora do país, eu acho que é algo maior. E é isso que eu queria te perguntar. Eu nunca tive fora do país. Como é que é passar isso que você aprendeu lá no Morro do Estácio, de moleque, era o quintal da sua casa praticamente, que você domina, quando você vê um cara que tem essa barreira da língua, da cultura, dos costumes, tudo. Do costume, que é tudo diferente, como é que é você ver assim, caramba, esse cara tá querendo a minha cultura, como é que é para você o sentimento de brasileiro e sambista passar isso pra frente? Pô, esse é um sentimento que eu fico, cara, primeiro que eu fico feliz, cara, e que eu acabei de falar, muitos aqui no Brasil não têm noção do quanto nossa cultura é valorizada lá fora, que nós mesmos não damos esse valor aqui. Aí eu fico, cara, eu tô aqui num país que tá sendo uma referência aqui da nossa cultura, que às vezes nem tanto das pessoas como o nosso país mesmo teria que dar esse valor à nossa cultura mesmo, o quanto eles estão dando valor, assim, tanto eu como pessoa e quanto da nossa cultura, que, cara, parece que é uma cultura que eu tô, assim, não é do meu país, da maneira que eles estão me tratando. Eu falo, cara, e lá no nosso país mesmo não são tão valorizados, tanto como músico, né?
e da nossa arte. Aí eu fico, cara, isso pra mim tá sendo uma coisa que só você passando pra sentir a sua cabeça, cara, o carinho que eles estão tendo pela nossa cultura, dependente da música, da nossa arte, quanto é falado, tanto da arte da música, do futebol em si, que infelizmente, mas na nossa cultura no geral, eu fico, cara, eu agradeço a Deus que eu nasci no Brasil, dependente de todos os problemas, entendeu? Mas é isso que passa na minha cabeça, que nós temos que dar mais valor ao nosso país e à nossa cultura, sabe? Que o que eles fazem pela gente não tem preço. Serrinha, você que é um cara que tem essa vivência fora do país, eu acho até legal a gente ter esse contato. A gente vê que hoje, aqui no nosso país, principalmente nas comunidades mais carentes, há uma grande oferta de caminhos que não são os caminhos que vão formar um cidadão de verdade. A gente que foi criado em mundo de samba, a gente descobriu uma saída ali pelo samba. Então, com certeza, assim como os vários que a gente já conversou, você deve ter amigos que se desviaram, que foram para o outro caminho e não encontraram essa mesma força para tentar. E a gente vê também que hoje em dia essa grande tecnologia, os menores não veem tanta coisa, não vou, não quero ficar aqui no meu celular, no meu negocinho. Como que você vê que o samba, a percussão, pode ajudar a gente a formar melhores pessoas, ajudar a quem precisa, a desvirtuar desses caminhos? Primeiramente, eu acho que tem que vir das pessoas que queiram abraçar esse problema, porque hoje em dia o problema social que nós temos nas comunidades é a carência. Às vezes eu perdi muitos amigos que já foram para o outro lado, amigos que aprenderam a tocar comigo, que estão em outra vida, e o meu sonho era, às vezes, nem assim, deixar um pouco lá. Claro, é bom você aprender uma cultura, tá? Não é pela Europa, por outros países, mas focar mais aqui, dar mais atenção. Meu sonho era, assim, por onde? Que eu não tenho noção, mas pegar um grupo, exemplo, vamos ali, vamos ver quem possa nos ajudar a dar uma atenção a essa comunidade, pegar que tem muitas crianças ali com grande talento, mas já tem o problema da família, que não tem atenção da família, é carente, mas ali está um talento que pode ser perdido, mas nós podemos nos unirmos e salvar aquela criança, fazer um centro assim, como tem muitos por aí, como lá na Serrinha, tem os amigos lá que é do Jongo, da Serrinha, que tem um projeto muito bom lá, que ainda não tive a oportunidade, mas vou lá visitar. E a falta, mas para mim tem que ser da gente para poder agarrar esse problema, né? Simplesmente, ali tá, e aí, como é que nós vamos fazer? Eu acho que tem que ter um caminho que, vamos lá, vamos nos darmos a mão e vamos resolver esse problema, mas tá faltando essa dos próprios políticos que prometem, mas podem começar por ali, dando prometer, mas às vezes a gente não tem material, mas podemos um pouquinho de você, um pouquinho do amigo, dar atenção a uma criança que de uma pega a outra, e acho que por aí diminui muito esse problema social que nós temos, sabia? Legal. É legal ouvir você falar isso, porque a gente vê que casa com a maioria das entrevistas que a gente faz, que os mestres e os críticos e as pessoas, amigos ligados à percussão, sempre falam. Era isso que eu ia te perguntar, se você teria ou pensa em fazer, ou pensar em fazer, você até respondeu, algum projeto social para tentar trazer essa criança, dar essa educação, para essa modificação, assim como que aconteceu com você. Você ainda pensa nisso um dia que você conseguir dar uma estabelecida mais no Brasil, como você falou? Trazer esse pessoal que faz contigo da Europa para cá, para trabalhar com as crianças. É o que mais acontece, que nem aqui onde eu trabalho, que é o Batuque Digital, esse espaço aqui. Muitos, agora é época de carnaval, quando eles vêm ao Brasil, a primeira coisa, Serrinha, nós queremos conhecer o Batuque Digital. Eles ficam aqui encantados, sabe? Aqui é uma outra proposta, não é simplesmente, vou ensinar ali a tocar para sair na escola de samba, não. Vai aprender o que você quer tocar. Claro,
que é direcionado à escola de samba, mas não, vou fazer o teste lá para sair na escola tal. Nós não temos essa filosofia, que é uma escola para se formar, assim, você quer tocar, vamos aprender qual é o seu instrumento. Nós não chegamos aqui, não, você vai tocar o quê? Não. Então, esse exemplo, como os amigos músicos lá de fora, quando chegam aqui no Brasil, é da qual eu queria ter um projeto aqui, assim, mais voltado para as crianças, da qual até eles sejam exemplos, que às vezes tem amigos que vão num samba lá no Estácio, mas vê um europeu assim, cara, o gringo, sabe? Mas às vezes quando vê o gringo tocar, toca tão ou até melhor do que aquele que tá ali todo dia tocando, mas não querendo mostrar, tem que falar, essa é a nossa cultura, olha para você ver como ele não é nem daqui, não vive o nosso samba, olha o nível que ele toca. E por que a gente não pode tocar? Mas passar essa visão para as crianças, ajudar, entendeu? A motivar essas pessoas. Mas eu tenho esse sonho de ter um projeto assim social, mas aí já começa o espaço, não tem espaço. Quem possa ajudar aqui, tudo aqui vão cobrar. Não quero nem pensar no dinheiro agora. Claro que nós precisamos para sobreviver. Mas assim, o mecanismo que a coisa funcione. Não quero pensar, quero que a coisa aconteça agora. Ajudar umas crianças a pegar um centro. Como há muito tempo atrás eu comecei a elaborar, estava em planta de pegar um local onde pega as comunidades, aí não sei quem é o responsável de cada comunidade, fazer, né, pegar um ônibus, juntar um monte de crianças. Claro, vai ter, visitar as casas, assistência social, visitar as casas, fazer as crianças levar esse centro, onde dão lanche, comida, um dia inteiro de atividade, entendeu? Que as pessoas que às vezes não tem nem o que comer em casa, mas já une o útil ao agradável, leva para esse espaço onde vai não só percussão, mas parte de informática, outras artes de dança, entendeu? Juntar um centro da qual vai dar alimentação, aí o transporte leva de volta à comunidade, mas sempre acompanhando cada criança que seja aluno desse centro. Essa era a minha fantasia. Não, não é a fantasia não, isso aí é uma coisa tão legal de se ouvir, porque você não estaria só, através daquilo que a gente sabe fazer da música, você já estaria abarcando todas as áreas de educação, que é formar um cidadão. Então, ouvir isso, galera que está assistindo aí, principalmente a galera mais nova, olha o exemplo aí que o Serrinha dá pra gente, essa ideia de educação para construir um cidadão. Serrinha, eu fico muito feliz, fico até emocionado de ouvir isso, porque são pensamentos assim que eu acho que vão mudar um pouco da nossa realidade, da nossa, do nosso Brasil, nesses momentos que a gente vem passando aí, e também vão jogar para cima a nossa cultura, claro, que é algo que a gente tem que valorizar muito.